tranquilo, meu amigo? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Pro Santista. Para quem não me conhece, eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. E se você clicou nesse vídeo, você deve estar querendo saber mais sobre Gustavo Quinteiros. E bom, esse vídeo é dedicado a ele. Deixou bastante claro, tanto ao meu público da torcida santista, quanto quem não é santista, que esse é um vídeo para todos, tá? Esse é um vídeo para quem de fato está interessado sobre Gustavo Quinteiros, quer saber um pouquinho mais sobre esse técnico que nasceu na Argentina, é naturalizado boliviano e já tem vários títulos no currículo, como 3 vezes campeão da Bolívia em 2005, 2008 e 2009. 2 vezes campeão chileno também, tanto pelo Colo-Colo quanto pela Universidade Católica. 2 vezes campeão da Supercopa do Chile. 2 vezes campeão da Copa do Chile, que já treinou a Bolívia, que já treinou o Equador e que hoje é treinador do Vélez Sarsfield e é líder do campeonato argentino. Se você tem interesse em conhecer mais sobre o Gustavo Quinteiros, esse é o vídeo especial para você. Vou fazer um vídeo aqui que eu ainda não vi muito no Brasil, talvez exista, mas eu não tenho acompanhado, tá? Então é um vídeo que eu tive que procurar bastante na gringa. Vi entrar em vários canais sul-americanos, vi muita cena de jogo, parte de jogo e tudo mais para conseguir pegar padrões, ler matérias de jornais argentinos principalmente, mas também chilenos, e trazer um conteúdo bastante legal para vocês. Vou deixar algumas das referências que eu usei aqui na descrição do vídeo, também quem quiser acompanhar na íntegra, fique à vontade para estudar por conta própria sobre Gustavo Quinteiros, mas vou tentar trazer um resumo de tudo que eu estudei. Pela completude do vídeo, vocês já viram que é um vídeo grande, então é um resumo, mas mesmo em resumo é bastante coisa, porque hoje a gente não vai só falar da história do Quinteiro, não vamos falar só da tática do Quinteiro, a gente vai falar de todo o trajeto do Gustavo Quinteiros, a gente vai falar de toda a história, construção, como joga, parte tática, o que esperar se ele parar no seu time. Cara, uma coisa completa sobre o Gustavo Quinteiros. Eu acho isso muito importante, inclusive, porque como o Gustavo está sendo especulado, né? Hoje teve uma pequena matéria, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, falando dele no Santos, mas eu imagino que outros times possam vir procurar ele, já que ele é líder do campeonato argentino com o Vélez Sarsfield. Eu acho que um técnico que pode ser muito especulado no mercado brasileiro e eu quis trazer esse conteúdo aqui pro Brasil. Então, se você já está curtindo, peça seu like, seu comentário, sua curtida e sua inscrição, porque vai ser muito importante pra gente poder manter esse quadro, que é um quadro bastante trabalhoso, que lida bastante tempo, muitas horas não dormidas, estudando esse tipo de técnico, tá? Então, peço bastante o seu apoio. Se tiver um botãozinho de hypar aqui embaixo, clica pra hypar, compartilha o vídeo, pra incentivar a gente a sempre continuar fazendo, beleza? Mas sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre o Gustavo Quinteiros. Eu vou começar com uma matéria brasileira, da Future, que conversa um pouco sobre o Gustavo Quinteiros, tá? E bom, essa matéria é a da Future, se chama O Polêmico Quinteiros. Ela vai falar aqui a meu deixa, como sentimento do povo equatoriano se relacionou com o ex-treinador da Seleção Nacional, Gustavo Quinteiros, que foi demitido essa semana de La Tri. Quinteiros ficou 2 anos à frente do Equador, e após um bom começo, não resistiu à sequência de 4 derrotas. O técnico, que atraiu olhares pelos troféus nacionais conquistados, coleciona amores e ódios por onde passa. Controverso, mas acima do personagem, um técnico cujas equipes montadas têm uma forma marcante de jogar. Quinteiros, argentino de nascimento, naturalizou-se boliviano, após uma longa passagem onde atuou pelo The Strongest e pelo São José. Esse treinador também, ele conseguiu vários resultados na Bolívia, foi 3 vezes campeão boliviano, pelo Clube Deportivo Oriente Petroleiro, Bolívar e também pelo Blooming Santa Cruz, tá? Depois de várias questões, ele passa aqui e aí ele vai comandar a Bolívia, onde ele teve um desempenho muito ruim, tá? Deixando claro. Em 2013, após fracassar comandando a sua seleção, ele desembarcou no Equador para treinar o Emelec. E no Emelec ele ganhou 2 vezes o campeonato equatoriano, 2013 e 2014. Então ele treinou até 2015 ali, teve várias conquistas, foi muito querido no Emelec e os resultados vinham acompanhados de um ótimo desempenho, quase sempre utilizando um 4-2-3-1, como vou mostrar para vocês, ou 4-4-2. Contava com Gaibor e Quinhonhas para dar ritmo e encontrar as pontas livres e tudo mais. E aí, ele fala também da linha de 3 que ele montava, com xerife de vaga e tudo. E aí fala que o Quinteiros, pelo seu DNA, por tudo, acabou comandando a seleção equatoriana. O futebol apresentava que era tão vistoso com bons resultados que a Federação Equatoriana resolveu contratar o treinador. Uma mudança drástica de filosofia que levou o Equador às oitavas de uma Copa do Mundo, com um modelo marcado pelo contra-ataque e jogo físico. Logicamente, Quinteiros trouxe uma renovação à seleção de muitos anos. Tinha um DNA próprio. Isso incomodou grande parte da imprensa local, que pediu sua demissão nos primeiros resultados negativos. Como espinha dorsal, ele também fez grandes mudanças. Ele trouxe jogadores do Emelec, decisão que foi bastante criticada pela imprensa local. O futebol em si também mudou. Então sai aquele futebol de contra-ataque, defesa por zona, e chega uma marcação-pressão, jogo por dentro e a saída rápida pelas pontas, que atuavam
em pré-contrário para buscar o gol, né? Então era aquele famoso ponta, que é o ponta canhoto jogando na direita, e o ponta canhoto e o ponto da esquerda jogando com a destra, para conseguir chegar ao gol por dentro, tá? Isso é bastante legal. Em 2016, um ano à frente da seleção, ele alcançou as quartas de finais da Copa América, sendo desclassificado pelos Estados Unidos. Foi a terceira melhor campanha da história do Equador no torneio, que não passava da primeira fase desde 1997. No começo das eliminatórias, o auge do futebol nacional chegou. Conseguiu 4 vitórias seguidas, sendo 2 dessas contra a Argentina e Uruguai, fazendo o Equador ser líder inquestionável da competição. Depois de um tempo, também vai falar que ele acabou decaindo, tá? Teve algumas derrotas, e isso culminou na queda do comandante, tá? Vale lembrar, né? Inclusive, ele tomou 24 gols em 16 jogos. Então, entendam, o Quinteiros é um técnico que, se a gente pudesse apontar um ponto negativo já no começo da história dele, tomar gols. Se a gente puder apontar um ponto muito positivo na história dele, fazer gols. É um técnico de um futebol ofensivo, um técnico de um futebol vistoso, um técnico de um futebol pra frente, tá? E aí a gente pode começar a contar um pouquinho da história do Quinteiros a partir da seleção do Equador. Eu não consegui achar tantas coisas dele na Bolívia, então eu começo a trazer a partir do momento que ele treina o Equador. Ele fala aqui, a entrevista com o Quinteiro, técnico do Equador, líder das eliminatórias sul-americanas para a Copa 2018 com 100% de aproveitamento. Esse é aquele momento que ele estava extremamente bom, né? Aí pergunto até se a autoridade de Quito é um aliado para ele. Ele falou só o goleiro Domingos joga em Quito, então os demais jogam fora, e então ele não vê vantagem na altitude. Ele fala que foi bicampeão, né, do Emelec. Isso ajudou a entender o futebol equatoriano. Ele falou que isso ajudou ele a entender, né, e ter apoio da torcida. E aí ele fala o seguinte, como conseguiu vencer a Argentina e o Uruguai? Aí ele fala que com planejamento. Nós sabíamos o que queríamos desde o início da partida. Pressionamos a saída de bola, como isso é importante, e contamos o circuito de jogo da Argentina. Aproveitei que nós temos jogadores rápidos nas pontas, capazes de criar lance de gols, e concretizamos a estratégia ao fim da partida. Contra o Uruguai, nós neutralizamos as bolas aéreas e ligação direta. Então olha como ele lê o adversário e entende contextos. Nós vencemos porque jogamos com velocidade nas transições da defesa ao ataque. Ou seja, por mais que ele seja um técnico extremamente ofensivo, contra o Uruguai ele admite que jogou no contra-ataque. Ele jogou na transição, cortando aquelas bolas aéreas do Uruguai e jogando na transição. E aí ele fala aqui, né, na velocidade de transição e defesa ao ataque para que se defendesse em bloco, ou seja, com muita gente na retaguarda. E aí ele fala, né, qual o sistema tático. Ele fala aqui que o sistema tático que ele usa é o 4-2-3-1, e no ataque e na defesa 4-4-2. Ao atacar nós temos sempre o jogador à frente dos volantes, que se encarrega do último passo com 2 pontas rápidos que desequilibram a frente da bola de um centroavante. Mas o sistema tático é flexível e depende também da análise do estilo de jogo do adversário. E aí eu achei bem legal também, né, ele fala que o Milan, quais são as inspirações. Ele fala que o Milan é a seleção italiana do Sati. Além disso, o Barcelona de Cruyff, né, dos tempos modernos. Eu gosto muito do Guardiola e do El Loco Bielsa. Então sim, a gente tem mais um técnico que se baseia no modelo de jogo do Bielsa. Isso é bastante bacana, né? Só li uma parte da matéria, claro, se vocês quiserem ler o restante, fiquem à vontade. Deixa eu só desativar isso aqui. Boa, vamos lá. E aí vamos lá, Gustavo Quinteiro chega à Universidade Católica precedido de um semestre negro em Emirados Árabes, né? Então fala que ele não teve um grande período, que ele foi parar nos Emirados Árabes por pouquíssimo tempo, tá, gente? E aí ele chegou na Universidade Católica com 53 anos. E aí você vê, né, ele, no Al-Sadd ele teve 2 vitórias, 4 empates e perdeu 5, com um percentual de 30% apenas, sabe? Então ele acabou indo muito mal. Ele chegou sem tanta confiança lá na Universidade Católica, mas falando que iria conseguir um grande trabalho, né? E aí vocês podem me perguntar agora, uma pergunta que é extremamente pertinente, inclusive. Rex, ele conseguiu um grande trabalho? E para eu responder vocês, eu tenho que claramente mostrar a próxima matéria. Então vamos lá, para a próxima matéria fala aqui, ó. Vantajagem impressionante e título com futebol equilibrado. Gustavo Quinteiro fez história na Universidade Católica. Então a pergunta era, deu certo? Pra caramba. Uma forte crise política e social associada à chilena. Em meio à crise, o campeonato chileno deve ser encerrado 6 rodadas de antecedência. E o Católica foi decretado campeão em 2019, tendo como vice o Colo-Colo. Muitos torcedores poderiam questionar a entrega do título com tantos jogos a anteceder, mas a distância do primeiro para o segundo colocado impediu qualquer protesto. A Universidade Católica de Gustavo Quinteiros abriu 13 pontos de vantagem. Então você vê que o cara destruiu no campeonato chileno. A campanha de 2024, a campanha de 24 partidas teve 16 vitórias, 5 empates e somente 3 derrotas. O Católica teve uma média de posse de 55 por jogo. Somente em 5 dos 24 confrontos teve menos posse de bola com o adversário, sendo 4 deles fora de casa. Você vai perceber que em algumas ocasiões a menor posse foi uma opção do Quinteiros, já que a Católica obtinha uma larga vantagem na tabela de classificação e não se preocupava com posturas defensivas
dos adversários. Ou seja, quando o adversário estava com a bola, a Católica deixava a bola com ele lá. Falava, tá bom, quando você atacar aqui, a gente começa a jogar. Então, era bem interessante. A equipe teve o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Marcou 44 gols em 24 jogos. Uma média de 1,8 gol por jogo. Se comparasse com os números da equipe do Brasil, essa média tornaria a Católica o time com a segunda melhor média de gol por partida no Brasileiro, atrás apenas do Flamengo. Falando em gols sofridos, foram 14 em 24 partidas, obtendo uma média de 0,6 por jogo. Melhor que a do São Paulo, time menos vazado do Brasileirão. Responsável e confortável pela campanha, né? Ele fala que ele teve grande campanha, que vai falar um pouquinho mais do Quinteiro. Mas é muito legal que a gente vê que nesse primeiro ano do Católica, o cara foi monstruoso. Ele acabou indo muito bem, mas acabou saindo no final daquele ano. Quinteiro, ele teve torneio 2019, ofereceu conferência, se mostrou muito emocionado e falou que ia sair, né? Chegou o momento da despedida de Gustavo Quinteiros, ele se despediu, muito emocionado, dessa vez agradeceu a todo mundo, e aí ele foi treinar, se não me engano foi o Tijuana, tá? Então ele foi buscar um outro espaço lá no Tijuana, mas não foi grande coisa, tá? Vale lembrar. Mas aí a gente tem que falar do outro grande, mas gigantesco trabalho do Quinteiros. E estamos falando do Colo-Colo. Como trabalha o Gustavo Quinteiros, ele método revolucionário do Colo-Colo. E fala aqui, né, que sem dúvidas é alguém que se ganhou por amor, né, no campo, alguém que se decidiu por ter amor ao campo. Dentro do campo, ele faz com que seus jogadores trabalhem semana a semana, tratar que joguem em equipe, com a menor margem de erro dentro do campo. Logo, como passa sempre nesse esporte, as decisões são dos próprios jogadores. Ele fala a defesa e ataque do Castilho, né? Ele fala bastante aqui como que são jogadores que trabalham com a bola, agem em marcação. E cara, o time do Colo-Colo foi um time que jogou muito. Ele é um treinador que inclusive fala nessa matéria bastante como que ele teve uma preparação física, treinando com GPS e com tecnologia para cobrar a intensidade do clube. O clube tinha que ser bizarramente intenso com ele, porque ele manda o time correr o tempo todo. Fala também do treinamento de goleiros, tá? Ele fala que ele precisa de estudos prévios e tudo para conseguir jogar com os goleiros que possui. E o time tem os goleiros jogando, né, com os pés e tudo. Então, de fato, ele acaba sendo um cara muito bom dentro do Colo-Colo. E aí a gente descobre porque ele foi demitido, tá? E pra mim até meio absurdo. Mesmo após o título, o Colo-Colo comunica a saída do treinador. A conquista da Copa do Chile não foi suficiente para a manutenção do Gustavo Quinteiros, treinador do Colo-Colo. O clube confirmou através de nota oficial. Além de comunicar a saída do Quinteiros, ressaltou o trabalho sério e responsável dele de 58 anos, que chegou no clube em outubro de 20. Processo que chegou a tratar de luta contra o rebaixamento no Campeonato Chileno, mas também resultou em conquistas, tá? O Gustavo Quinteiro fez o Colo-Colo jogar por 154 oportunidades, conseguiu 79 vitórias, 42 empates e apenas 33 derrotas. Por conta desses resultados, ele teve 4 títulos. Então entenda, ele pegou um time que estava mal, pegou 4 títulos. Duas Copas do Chile, um Campeonato Chileno e uma Supercopa do Chile. Por que ele ganhou então, Rex? Porque ele estava brigando por título nacional, de novo. Só que aí na penúltima rodada ele perdeu para o União Espanhola, que fez ele perder a vaga direta para a Libertadores e também a disputa pelo título. Mas sim, ele ainda colocou o time na Libertadores, tá? Só não foi na fase de grupo. Enfim, foi por isso que ele foi demitido. E aí ele chega no Vélez Sarsfield. Essa é uma matéria muito legal que fala como tá jogando o time dele, tá? Muita parte do que eu peguei vem daqui, mas eu vou explicar isso numa parte tática, mas aqui ele fala nas inspirações dele, por exemplo, do Gallardo, né? Ele fala que, ele até fala aqui, né? Somos de equipo River de Muñeco e su Colo-Colo que proponemos a jogar em ataque e pressionar alto. Fala que gosta muito das comparações dele com o Gallardo, que ele não tem problema nenhum com isso. E aqui ele fala, né, bastante, que inclusive ele tem velhos conhecidos, então reconhece forte atenção de Gabriel Macaia Fernandes, preparador físico que dentro passos como Sortin, el primeiro e logo em período junto às bolas do Piazza e Marcelo Bielsa. Então você vê que ele tem trabalhos grandes, com grandes pessoas, e ele fala também nessa matéria, só não estou achando onde, que uma outra grande inspiração dele foi o Pellegrino, tá? Então ele é um técnico que tem bastante associação tanto com o Bielsa quanto com o Marcelo Gallardo, quanto o próprio Pellegrino, tá? Então é um técnico bastante interessante, bastante ofensivo, e que agora a gente vai começar a mostrar um pouco da parte tática. E aí eu vou começar a separar essa parte tática agora, parando de falar um pouco da história especificamente do treinador e começando a falar um pouquinho mais do tatiquês da coisa. Eu quero trabalhar nessa parte tática com vocês alguns pontos que são bastante importantes. Deixa aberto mesmo que não vai ficar muito calor. A gente primeiro vai mostrar números dele,
Depois eu vou mostrando o campo tático, as animações que eu fiz com os padrões táticos. E aí a gente mostra essas situações com vídeos de jogo, tá? Pra vocês poderem entender o Gustavo Quinteiros nas mais facetas dele em diferentes jogos e momentos com cenas de jogos, tudo bem? Então, vamos começar falando de números do Gustavo Quinteiros. O Gustavo Quinteiros, que nem eu falei, teve todo esse bom desempenho aqui. Pra vocês terem noção, no Vélez Sarsfield nesse ano, ele tem 25 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. Rex, quanto que dá isso de desempenho, né? Quanto que isso valeria de desempenho? A gente tá falando, cara, que o Gustavo Quinteiros tem, vamos lá, 25 vezes 3, 75, mais 11, 86, sim, 86. Um desempenho de apenas 66%, tá? O trabalho dele no Vélez Sarsfield tem um desempenho de 63%, tá? Esse é o número que ele tem no Vélez Sarsfield, que é o trabalho atual dele. No Colo-Colo, que foi o último trabalho dele, esse cara tem um desempenho de 62%. Então, assim, trabalhos muito bons do Gustavo Quinteiros. No Tijuana, que foi o menor time, né, que ele conseguiu um desempenho mais abaixo, e aí realmente foi um desempenho abaixo, ele conseguiu somente 45, ele conseguiu em 45 pontos 25, a gente está 24, na verdade, a gente está falando de que ele conseguiu 25 de 45, um desempenho de 52% mais ou menos no Tijuana, tá? Então assim, desempenhos todos acima de 50%, desempenhos altos, tá? Muito longe de ruim e alguns passando de 60%. Então, desempenho, o Quinteiro foi muito bem. E aí, o que eu fiz pra gente poder fazer uma comparação? Se em média de gols, se numericamente o Quinteiros é um técnico que faz sentido falar que é um técnico ofensivo ou não. Eu fui pegar técnicos que brilharam, né? Então, vim pegar os técnicos, por exemplo, o ano que, por exemplo, o Sampaoli treinou no Marseille, e pra gente comparar com os anos que o Quinteiros esteve por lá, certo? Então, 22 do Quinteiros no Colo-Colo, tá? Que o Colo-Colo foi campeão. 24 do Quinteiros no Vélez, que o Quinteiro foi campeão. E 19 do Quinteiro no Católica, onde o Católica foi campeão, tá? Então vamos fazer essa comparação. Vamos lá, comparando, primeiramente falando do Vélez Sarsfield. A gente tem 22 jogos, 35 gols, 15 tomados. Então, 1.6 gol por jogo, número bem legal, com a maioria dos gols sendo de dentro da área, alguns de fora, a maioria dos gols sendo feitos com o pé, não de cabeça, então a gente vê que é um jogador que joga mais para baixo, 2.5 grandes chances por quedas por jogo, com 1.4 perdida. Ele chuta 12.6 vezes ao gol por jogo, sendo quase 5 chutes ao gol por jogo, uma posse de 52%. Vamos comparar com o Sampaoli. Você está falando que o Sampaoli em 32 jogos, naquele grande ano que ele teve pelo Marseille, ele teve 1.7 chutes por gol, no gol por jogo. Ele teve 2.3 grandes chances criadas com 1.4 perdida, mais baixo, inclusive, que o nosso treinador, tá? Ele tomou 38 gols, tomou mais gols também que o treinador Gustavo Quinteiros. Ele teve 62% de posse de bola, ou seja, ele com a bola no pé, ele até ficou mais tempo, tá, gente? Então, mas aqui a gente pode falar aqui do Sampaoli tranquilamente, que ele é um técnico que conseguiu bons números no Marseille, mas, por exemplo, defensivamente, o Gustavo Quinteiros mostra mais solidez. Se a gente for pegar agora no Colo-Colo, que foi aquele ano que a gente pegou para analisar, 30 partidas, 54 gols feitos, 17 tomados, 1.8 gols por jogo, mais que o Sampaoli, tá? 2.5 grandes chances criadas, 1.2 grandes chances perdidas. Chutes ao gol, ele teve 14.4, sendo 5 deles ao gol, tá? Números altos. 54% de posse de bola. Vamos pegar então agora a Universidade Católica em 19. 24 partidas, 44 gols, 1.8 gol por jogo de novo. Apenas 14 tomados, números altíssimos. 2.7 grandes chances criadas, 1.7 perdidas. 13.6 chutes ao gol, 5.5 no gol. Ótimos números, 54.8 de posse de bola. Ou seja, tem números, às vezes, ofensivamente, até superiores, olha o que eu vou falar, ao Sampaoli. Qual que é o ponto que diferencia ele do Sampaoli? Controle de bola. O Sampaoli fica mais com a bola, faz com que o time circule mais a bola.
O nosso técnico aqui, o Gustavo Quinteiros, que a gente está analisando agora, ele é um técnico mais direto. Ele vai mais direto ao ponto. Ele tenta mais o gol do adversário. Ele trabalha menos a bola para chegar ao adversário. Então a gente vê isso bizarramente bem escancarado nos números dele, que são números muito altos. E a gente vê que ele tem uma defesa bem interessante também pelos números que apresenta nos bons anos dele, né? Vale lembrar, a gente pegou anos bons, tanto do Quinteiros quanto do São Paulo, para fazer essa comparação. E bom, vamos agora falar de uma animação, posição tática, e depois a gente mostra vídeo de jogo para mostrar alguns desses padrões táticos aplicados em campo, tá bom? Vamos lá, o Quinteiros joga sempre num 4-2-3-1, principalmente no Vélez. Eu baseei isso aqui muito mais no Vélez do que em outros times, mas a gente vai conseguir ver esses comportamentos táticos também no Colo-Colo e também na Católica. Eu peguei vídeos de todos esses times, tá? Então fiquem bastante tranquilos. E aí aqui eu quero mostrar pra vocês alguns padrões táticos que eu reparei do nosso querido técnico, tá? Primeiramente vamos falar sobre saída de bola, como Gustavo Quinteiros sai jogando no campo de defesa dele, tá? Um vídeo bem interessante, que a gente vai pegar, uma animação bem interessante que eu criei aqui. Vamos lá? Basicamente, vamos lá na primeira... Opa, agora sim. Gustavo Quinteiros trabalha mais ou menos assim. Você deve estar olhando pra tela e falando, que porra é essa, Rex? Vou explicar. Zagueiros aqui, ó, do Quinteiros, 4 e 3, eles sobem. Então a zaga dele sobe bastante, joga quase no meio de campo, tá? Com o camisa 8, pensa que são dois volantes, né? Voltando para fazer a composição com eles. Então, ele fica um pouco mais atrás com esses três zagueiros. O lateral, camisa 6, ele pode tanto subir ocupando a lateral, quanto fazer uma corrida mais diagonal ocupando o meio. A mesma coisa o lateral, camisa 2. Pode vir mais aqui ocupando o meio, quanto lá no fundo na lateral. O nosso camisa 5 é um volante mais de penetração. Ele ajuda na saída de bola, mas também avança bastante procurando esse espaço livre. Já que o Vélez é bastante compactado, ele rasga linhas também. O camisa 10, que é o grande articulador do time, Aquino, o nome dele, ele volta bastante. Então ele pode tanto trocar de posição com o 11, que às vezes vai vir mais para o meio e o 10 vai vir mais para a ponta direita, como pode encostar no 11 para ajudar nessa articulação na ponta esquerda, como também pode recuar aqui para a linha mais transacional para ajudar na saída de bola. Ele ajuda muito na saída de bola e às vezes recuando também, ele assa bolas espetadas para o 9, 10 e 7 saírem no facão, às vezes até mesmo para os laterais, tá? O 9, em contrapartida, por mais que seja um centroavante com bastante gols, ele é um centroavante que volta bastante e faz triangulações. Ele tomba para os lados, passa nas lados, inclusive faz corridas laterais para entrar no facão fazendo a diagonal, o que é muito, muito interessante. Os pontas têm características trocadas. O nosso camisa 11, que é um dos pontas pela esquerda, ele é um cara que transiciona mais para o meio e avança um pouco pela ponta, dando mais prazo para o camisa 6 afundar mais. Já o camisa 7, que é o ponta pela direita, ele sim tem mais características de ponta. Ir contra um, no 1 contra 1, afundar mais na linha de fundo, o que deixa mais a diagonal central do campo livre, tanto para o segundo volante, camisa 5, quanto para o lateral, camisa 2. Então sim, vocês percebem que essa tática já é adaptada para as características dos jogadores que ele tem no Vélez Sarsfield. Isso é bastante interessante, né? Porque se a gente pensar, ele tem dois laterais bastante ofensivos, Santos tem Souza e JP Sherman. Tem dois volantes, um é mais recuado e um ataca mais. Eu acho que aí a gente precisaria de talvez de um outro volante mais ofensivo. Mas o Pituca às vezes aparece na área também como elemento de surpresa. Não acho que é ideal, mas tudo bem. Tem um meia que é criativo, mas não precisa ser exatamente um camisa 10, né? Eu acho que aí também poderia ter um reforço. Pontas, um vem mais pro centro, que o Otero faz. Outro é bastante em profundidade, o que o Guilherme faz. E um centroavante que sai bastante da área para trabalhar a bola, coisa que o Wendel Silva faz. Então mesmo no elenco atual do... e a zaga que joga em linha alta tem bastante capacidade de passe porque é rápida. Jair e Luan Pérez. Então assim, mesmo em... Fazendo agora só um paralelo, tá, pra quem é santista, mesmo se viesse pro Santos, tá, eu acho que hoje com o elenco atual, óbvio, renderia bem menos porque o elenco é fraco, mas teria peças interessantes para trabalhar. Agora, vamos voltar a falar do Quinteiros no total. Vamos lá, primeira movimentação que a gente vai ver. Essa movimentação que eu falei da diagonal. Então, os zagueiros sobem, ó. Os zagueiros subiram. E aqui, ó, os volantes estão subindo. E ó como os laterais afundaram na diagonal pro meio. Pontas bem abertas sempre. O Aquino, que era meia, recua. O centroavante dá uma recuada para ficar na linha aqui dos meias. E a gente vai ver uma subida lenta do time. Uma subida lenta não, uma subida rápida, né? Tá lenta aqui na animação. Por quê? Para a formação de triângulos. O nosso querido Gustavo Quinteiro joga muito com a formação de triângulos. O que são triângulos? Vai sair a bola jogando? Um triângulo. O volante, dois zagueiros. O volante tem aqui, ó. Esse meia tá meio fora de animação. Peraí que tá acabando a animação.
Beleza, ó, a gente tem o Aquino voltando, ó, pra fazer completar esse triângulo com o lateral que subiu em diagonal, e o ponta vindo mais pro centro pra formar. O aqui, ó, o camisa 8 está aqui com outro lateral e com outro meia. O ponta bem aberto ainda, com a camisa 9 recuando para fazer essa triangulação. Então, a formação de triângulos é o tempo todo. Sempre um jogador tem duas opções. Sempre um jogador tem duas opções. São sempre triângulos sendo formados em campo. Isso é um padrão do técnico Gustavo, tá? E agora vamos mostrar uma outra saída, opção de saída de jogo do Gustavo Quinteiros. Vamos falar que a bola está aqui novamente com os zagueiros. E aí a gente está vendo agora o que? Os volantes subindo, tá vendo? Já formando duas linhas centrais triangulares, tá vendo? Os laterais bem abertos e os pontas bem abertos, coisa que o Quinteiro gosta bastante. Então vamos triangular, falar que a bola veio pro 8. O 9 já recua para dar opção pro 10. E o 11 ocupa uma linha mais central do campo, que nem eu falei que acontece. O 7 invade no facão e o 6 completa a amplitude. O time sempre mantém a amplitude, se não são com os pontas, com os laterais. E aí o Aquino na bola pode fazer muita coisa. Aqui eu recuei o time novamente pra gente mostrar uma outra opção de saída de bola. Geralmente ela acontece quando o time adversário está marcando em linha muito alta e o time não está conseguindo sair de maneira limpa. Quando isso acontece, os pontas tendem a subir novamente. Os laterais tendem a subir novamente, bastante ocupando os lados. Os pontas vão para os lados. O centroavante pode dar uma recuadinha. E aí, ó, o centroavante e o meia vão pro lado. O ponta e o lateral estão no lado. O outro meia vem completar esse lado aqui com o lateral. E aí a gente tem o que? Possivelmente um lançamento para a ponta, um lançamento para o facão, um lançamento para a outra ponta, sempre uma inversão buscando os laterais. Então se tem que dar chutão, que não é o que o Aquino gosta, que o Quinteiros gosta. O Quinteiros gosta de sair jogando limpo por baixo, mas se ele tem que dar chutão, ele concentra muitos jogadores nas laterais dos campos. Então o centroavante vai para lá, o meia vai para lá, o lateral vai para lá, o ponta vai para lá, na outra lateral vai para o outro lateral para lá, o outro ponta para lá, o outro meia para lá. Ocupa bem as pontas, porque aí se der um chutão, vai ter muito jogador para disputar pela segunda bola. Então isso é uma característica padrão do Aquino quando a gente fala em saída de jogo, tá? Vamos então agora falar um pouquinho de defesa. Defesa não, vamos falar um pouquinho da rotação. Vamos falar de defesa, vai. Vamos falar um pouquinho de defesa, vamos falar um pouco da pressão, como o Aquino marca. E é interessante também, porque aqui a gente não vai ver uma coisa padronizada, a gente está vendo um padrãozão que o Aquino faz. Primeira marcação padrão dele que a gente leu, né? Ele está falando em matéria. 4-4-2. O Aquino marca com uma linha, outra linha e uma segunda linha do meia e atacante. Qual que é uma coisa que é interessante no Aquino? Ele não marca em linha baixa, ele marca em linha média. Então vocês vão ver que tem um espaço do campo aqui, ó, atrás dos zagueiros. Os volantes bem recuados, formando um time bem compacto. E os pontas também, às vezes, dando pequenos avanços. Outro tipo de marcação que ele faz direto. 4-2-3-1. Novamente com os zagueiros marcando em uma linha mais alta, para média. Os volantes bastante recuados aqui, perto deles. Não deixando linhas de compactação, não deixando aqueles famosos campos de arroz entre as linhas. E esse time bastante atento, tá? Se é para voltar, volta assim, ó. 4-2-3-1. Mas, ó, bastante compacto, centroavante voltando. Isso quando tá marcando em linha média. Porém, o nosso querido Gustavo Quinteiros tem outra característica bem clássica dele, que é a marcação pressão. Vou mostrar ela pra vocês. Ela se forma num 4-1-4-1. O Quinteiros forma 4-1-4-1 para subir assim, ó, com 4-3 jogadores na linha de defesa dos caras. Isso já era um problema na marcação do Quinteiros. Ele deixa essa linha transacional bastante disponível pro adversário, o que faz com que ele possa invadir essa linha e ser perigoso. Claro, se a bola vier pra cá, esse vão voltar correndo para fechar essa linha. Mas, é claro, isso gera espaço nas costas. Isso pode ser, sim, um problema dentro do estilo de jogo do Quinteiros, tá? Vamos acabar mostrando as rotações ofensivas do Gustavo Quinteiros. E para mostrar as rotações ofensivas, novamente eu faço um campo. E aí a gente vem trazendo aqui, ó, lá no momento zero. Uma das rotações ofensivas dele é, novamente, a ultrapassagem dos laterais, centroavante puxando um pouquinho mais para lateral e pontas bastante espertos. Para quê? Para que o camisa 10 possa ter, ó, por exemplo, facão aqui, ó, entrada de facão do camisa 9. Então, os zagueiros estão ficando cuidando dos pontos, porque os pontas centralizaram. Os laterais estão cuidando dos laterais. Os volantes se perdem, bola enfiada pro centroavante. Pô, Rex,
Mas aí vamos falar que a zaga não é tão burra, né? O 3 marcou aqui, o 2 marcou o ponta, o outro marcou. O que ele vai fazer? Vai tocar pro lateral? Pode ser também. Ele pode inverter a bola pro lateral e fazer o 1 contra 1. O 1 contra 1 do Quinteiros é uma coisa bastante famosa. O Quinteiros gosta muito desse 1 contra 1. Então é uma coisa que vocês vão ver acontecendo bastante. Então laterais ofensivos com habilidade são uma coisa muito querida pelo Quinteiros, tá? Saiba disso. Outra coisa interessante. Vamos falar, marcamos o lateral, marcamos pontas. Quem é que vai fazer a jogada? O elemento surpresa, camisa 5. Lembra que eu falei que tem um volante que sobe? É pra isso que ele serve, pra esse momento de elemento surpresa. Outra jogada que pode acontecer, a bola vir pro canto, não conseguir fazer essa penetração, essa infiltração. O que eu vou fazer? Bola nos cantos, novamente formação de triângulos, ó, 5, 11, 6. E aí, ó, eles vão dar uma trianguladinha na bola. E aí o 11 vai para uma jogada individual. O objetivo é pegar um ponta em jogada individual. Quando isso acontece, o ponta reverso ou o meia e o centroavante afundam na área para puxar a marcação, deixando duas zonas. Uma zona de finalização aqui para o meia e outra zona de recuperação de bola para o lateral oposto, tá? Então isso é uma coisa que acontece bastante. Ele tenta bastante essa bola pro 10. Outra coisa que pode acontecer, se não tiver essa zona, estiver bem coberta, às vezes pelos volantes, é a bola nesse ponto, ele tocar bem fechadinho no gol para dificultar tirar a bola. Isso acontece bastante também nos jogos do nosso querido técnico, tá? Então são essas mais ou menos as movimentações ofensivas. Vamos mostrar em jogo como é que funciona essas movimentações. Eu separei alguns lances de cada jogo. Esse aqui é um Vélez versus Estudiantes. Na verdade eu vou começar com outro vídeo. Vou começar com esse aqui, que a gente vê a saída de bola dele, tá? Então, vamos lá, ó como nessa saída de bola a gente tem os dois zagueiros, os laterais, ó, bola no zagueiro, a linha de 3 se formando, ó, laterais bem abertos, dois zagueiros aqui, beleza? Tocou pro lateral, um volante voltou, outro volante já se mandou, ó, o volante, o 22 aqui é o Aquino, e o outro volante é o 32, tá vendo? O 5 tá aqui, ó. Ele vai passar pro ponta, que recuou para recuperar. E olha como o lateral vem completar o meio de campo. Completou o meio, ó, um triângulo, lateral, volante, ponta. Um triângulo está formado, ele não vai achar espaço, vai voltar a bola. Voltou a bola, volante que ficou, camisa 5, zagueiro, o outro lateral. Formando o triângulo. Triângulo pegou, ele vai procurar alguém. Segura, tá com dificuldade, já se formou um leve triângulo, mas tá ruim. Agora tocou a bola, o zagueiro, voltando aqui pro nosso lateral. Pressão, tentam roubar a bola, tá? Inclusive essa pressão, perca de bola, às vezes acontece no time dele. Agora com os laterais abertos na saída, ó. Camisa 3 tocando. Aquino, que era, lembra a camisa 10 que fica aqui no meio? Abriu e o ponta trocou de posição com ele, ó. Ponta tá aqui no meio, o Aquino tá aqui na lateral, tá? Vem aqui tabelar com o nosso camisa 27. E aí, ó, a gente vê de novo um triângulo aqui, ó. Tem um triângulo formado. Lateral, 27, na verdade esse aqui é o volante, 27 e o outro meia. Ele vai tocar lá na outra ponta. Olha como que o time já se posiciona. Outro ponta, lateral, um zagueiro subindo. Formação de mais um triângulo aqui. Chegou no ponta. Ponta dá para tocar pro 4, dá para tocar pro 27. Ele vai vir pro centro. Tenta tocar uma bola direta e acaba perdendo a jogada. Mas viram como é que a gente tem bastante saída de bola? Como a gente consegue pegar isso em vários lances? Esse vídeo, cara, ele é bem legal. Esse vídeo que eu mostrei agora, porque ele mostra bastante a saída de bola do Gustavo Quinteiros. Então, quem tiver interesse, como eu falei, o link tá aqui na descrição. Não vou mostrar mais lances, porque senão vai lotar o vídeo disso. Vamos lá, um dos gols agora do time do Vélez do Gustavo Quinteiros. Saída de bola rapidinha. Lembra que eu falei, ó, meia, os dois pontas abertos, o camisa 9 fazendo o facão. Fez o facão, pegou nas costas da defesa, gol. Vale lembrar, o Gustavo Quinteiros usa muito as costas da defesa. Então, que nem eu falei, aquela bola que vem de trás por infiltração nas costas da defesa é uma marca do time dele. Quer um outro exemplo bom? River e Vélez. Do Simon. Marcação, pressão, ó, 4-1, 4-1. É que agora aqui atrás deu aquela bagunçada. Vou tentar pegar de novo no momento que esteja bom, ó. Peraí, não é que não, não é que não. Agora, ó. Estão voltando. Ó, já está formada a primeira linha de 3, está indo do quarto ali para tipar. Ó o 4-1 aqui na frente, roubou a bola rapidinho, já virou de novo um 4-2-3-1. A bola tá vindo aqui com o meia. Ó como que já abriu um lateral pela ponta. Já tá na verdade esse é o aqui, esse aqui é o ponto, o 22. Ele tá vindo pra cá, o lateral tá aqui, ó, com a camisa 3. E o chute vem de longe, é quase um gol do Vélez, tá? Novamente, outra boa jogada aqui do Vélez que a gente pode pegar nesse jogo do River. Lateral trabalhando com ponta, bola enfiada, vai sobrar pro camisa 9, gol do Vélez.
penetrando com jogadores pelas costas da defesa, tá? É um time que joga muito assim, que joga muito no erro do adversário. Esse jogo contra o Defensa é um jogo muito bacana também a gente acompanhar. A gente já vai ver, ó. Deixa eu até recuar um pouquinho esse lance, que é um lance muito interessante. A gente já vê, ó, o ponta pegando, o 9 recuado, o 9 é o centroavante, recuado, fazendo pau a pau com a linha de defesa. Viu a linha de defesa alta, sobe, ó como o outro ponta já vem, né? Na verdade não é nem o ponta, seria o camisa 10, 27. Ele já vem pra completar a linha, ó. Gol, não tem o que fazer. Recomposição rápida, transição muito, muito rápida, pegando as costas do adversário. De novo, ó, vai ver o adversário mal adaptado, rouba a bola, bola rápida, pra frente, pegando o Aquino nas costas, o Aquino não, isso aqui é o Aquino, nas costas da marcação, toque rapidinho, mais uma grande chance desperdiçada. Você vê que mesmo sendo um time ofensivo, é um time que marca e joga muito, 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 muito rápido, tá? De novo, ó, pera aí, não é esse aqui não, esse aqui é o lance de expulsão. Novamente, ó, esse lance aqui, roubada de bola, não, esse aqui é o lance de expulsão. De novo, passagem rápida, ponta passando curto, rapidinho, vai pra área, sofre pênalti e vai sair mais um gol do Vélez, tá? É um time que joga muito rápido. Aqui, ó, novamente, jogada muito interessante também. Vélez, trabalho de bola, muito interessante, tá? Muito, muito interessante esse trabalho de bola que a gente vai ver aqui, ó. Rápido, lateral, ponta trabalhando com o centroavante, que volta pro outro ponta que estava aberto, que acaba falhando. De novo, saída de bola, ó como os laterais já estão subindo rápido, ó como o meia já está fazendo a ocupação, ó como o meia acha o Romero, que acaba perdendo um gol fácil. Mas ó como a criação de bola é muito bem feita. E agora, a jogada lateralizada, vai ser o gol, tá? É um gol contra, mas ó aqui novamente, ponta aqui, o outro meia ocupando o meio, quer dizer, o outro ponta no meio da área, que é o camisa 20, o centroavante mais lateralizado como ponta, o 4, que é o lateral, dentro da área, o 27, que é o meia, vai trabalhar, tocar pro outro ponta, o outro ponta penetra, eles acabam se atrapalhando e fazendo gol contra. Mas vê a criação, a intensidade, a quantidade de jogadores na área do Vélez, isso é uma marca do Gustavo Quinteiro, cara. Isso é uma coisa que define muito bem o Gustavo Quinteiro. Novamente, jogada rápida, de velocidade, passagem, lateral bem aberto, ó. Ele vai pegar, vai cruzar, nas costas da marcação, o camisa 9 vai aparecer para fazer o gol, tá? Então, jogada sempre procurando o canto oposto também é uma coisa bastante característica do ataque dele. Vamos para esse gol aqui é muito legal. Esse gol é quando ele estava no Católica em 2019, tá? Por que eu acho esse gol legal? Marcação, pressão, marcando em linha, em velocidade, tá? Passa rapidinho no lateral, o ponta, que é o Pinares, vai vindo pro meio. Viu o lateral passar? Tá marcado por 2. Abre a bola na lateral, cara. Abriu rapidinho a bola na lateral, o lateral vai pegar, dá aquela segurada e ele chuta. Mas olha como tem 3. 1 longe da marcação, que nem eu falei. 1 atrás da linha de zaga numa zona de finalização. E 2 espetados, puxando a marcação pro meio. Tá vendo? Então é uma característica clássica do tipo de ataque do nosso querido Gustavo Quinteiro. Se a gente vê isso nos lances de jogo, não tem o que falar. Mais um. Aqui a gente vai pegar esse jogo aqui, ó. Católica 4-0. Novamente, abertura pelo lado, novamente. Um cara puxa os 2 zagueiros pro centro. Um ponta aqui, ó, livre de marcação. Outro meia pedindo a bola na intermediária. Com 2 meias. E o goleiro vai pegar, ele ainda vai cabeça pra botar pra área. E aí o cara vai empurrar pro gol, mas dane-se. E sim, eu só vou mostrar esse lance, tá? Só vou mostrar esse lance. Vamos lá, próxima jogada. A gente tem novamente abertura pelo lado, cruzamento, mais aprofundamento e um ponta saindo pra fazer o gol. Tá? Esse aqui eu acho que foi até mais besta de ter mostrado. Aqui, inclusive, é um gol diferente. Isso aqui eu quero mostrar uma falha defensiva do Gustavo Quinteiros, tá? Isso aqui é pra isso que eu tô mostrando esse lance agora, que eu vou mostrar pra vocês. Ó como que às vezes ele tenta sair por baixo, ó, perde a bola, e aí o time, ó, tá todo mal posicionado pra marcar, acaba tomando gol, ó. Tá? Então, saibam, pra não falarem que o vídeo, só mostra as partes boas. Não, sendo claro, esse tipo de marcação, esse tipo de saída dele, pode ocasionar nesse tipo de gol. Mas vocês viram também que não é tão frequente. Afinal, literalmente, né, o Quinteiros tem uma defesa que foi muito boa no Católica e não colocou. Mas pode acontecer. Novamente aqui, ó. Vamos lá. Roubada de bola em linha alta. Pra quem não viu, ó. Pegou, pedalou, tocou. Vai vir, ó. Cruzamento nas laterais. Ó como teve a inversão. Toque rápido. Chute pro gol. Golaço do Colo-Colo. Numa jogada muito, muito, muito rápida, tá? Esse é um outro jogada de transição de velocidadíssima. Bola lá na frente. Ó como o ponta já vai desafiar, que nem eu falei, ele gosta muito de ponta fazendo 1 contra 1.
acho facão feito, grande chance perdida, mas também é uma vitória do Colo-Colo de 2-0, tá? Contra o Fortaleza, vamos lá, mais uma jogada aqui de marcação alta. Olha como que dá os problemas da marcação alta, ó. O zagueiro errou do Colo-Colo, olha como o cara do Fortaleza vai nas costas dele pra aproveitar e fazer o gol. Então assim, é um jogo bom? É um jogo insano. Esse jogo acaba 4-3 pro Fortaleza, tá, gente? Mas ele faz muito gol, porém essa marcação em linha alta às vezes dá problemas. E esse último jogo aqui pra mostrar, novamente, né, como eu já mostrei em outros vídeos, como ele sempre busca as costas do zagueiro, ó como o 36 está bem posicionado, em posição legal pra pegar a bola, só dar um toquezinho e sair o gol do Lucero. Então assim, espero ter passado a maior parte tática. Tem outros vídeos que eu recomendo pra vocês. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo muito legal. Por exemplo, El Mejor Equipe de Futebol Argentino, assim joga el Vélez de Gustavo Quintero. É um vídeo do futebol cebado. Vídeo muito bom, tá? É um argentino explicando. E aí eu tentei trazer, inclusive, algumas táticas que ele trouxe pra lá, agora pro português. Tentei colher materiais, ver jogos, procurar momentos. E eu espero ter trazido um conteúdo bacana pra vocês sobre Gustavo Quintero, tá bom? Se vocês gostaram, eu vou pedir seu like. É um vídeo que vocês viram que deu muito trabalho, a gente procurou muita informação. Então se eu puder pedir um apoio seu com um comentário, com um like, com uma inscrição, com um compartilhamento, vai me ajudar demais. Peço também que se você tiver o botãozinho de hype para o vídeo, hype aí, se inscreve. Muito obrigado e agora eu fui.